Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós vamos trazer aqui uma reflexão. Eu prometo entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Repita comigo: se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero começar esta reflexão fazendo uma pergunta: o que fazer quando não tem o que fazer? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que fazer quando não tem o que fazer? Eu quero meditar com vocês sobre a vida do profeta Ezequiel. O que fazer quando não tem o que fazer? Imagine você se preparar, você se capacitar, você dedicar tempo, investir recursos por longos anos da sua vida para viver algo no futuro, e de repente você vê que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você escreveu, de repente há uma mudança drástica na sua vida, uma mudança repentina. É quando você está perto de viver tudo aquilo que você sonhou, de repente você vê tudo escorrer pelas suas mãos, de repente você vê que tudo aquilo que você planejou e sonhou, de repente não aconteceu. Quando nós olhamos para Ezequiel, e teologicamente, ou nos nossos cultos, nós dizemos da seguinte forma: abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, de fato, profeta, está na categoria dos profetas maiores. Só que quando nós nos deparamos com o versículo 1, em uma das versões, por exemplo, na Nova Tradução na linguagem de hoje, se o meu amigo da mídia puder colocar, nós vamos ver que, na verdade, olha só o que diz o versículo 1 nesta versão. Vamos lá. No dia 5. Peraí. Eu, o sacerdote Ezequiel. Mas quando nós mencionamos Ezequiel, nós dizemos: abra a sua Bíblia no livro do profeta. Só que agora ele está se apresentando como eu, o sacerdote Ezequiel. A leitura continua dizendo filho de Buzi, ou Buzi. Ou seja, na verdade, Ezequiel, ele se preparou a vida inteira para exercer o ministério sacerdotal. Primeiro por linhagem, porque o seu pai era sacerdote. E um judeu, ele se preparava verdadeiramente. Ele aprendia a lei, aprendia a Torá, ele aprendia acerca do cerimonial, ele aprendia acerca do que era o sacrifício, o que era o templo. E aí os estudiosos vão dizer que aos 25 anos de idade, este menino, este jovem, ele iniciava um tempo de preparação, para que somente aos 30 anos de idade, ele viesse exercer o ministério sacerdotal no templo. Então assim foi a vida do sacerdote Ezequiel. Então ele se prepara, ele investe tempo, ele investe estudo, ele investe devoção, porque ele está prestes a exercer o ministério sacerdotal. Só que Ezequiel, ele não contava com uma mudança drástica e repentina na terra onde ele morava.
porque no ano 597 a.C. foi o ano em que Nabucodonosor, ele decidiu fazer a segunda leva de cativos para a Babilônia. Na primeira leva, 8 anos antes, ele já tinha levado Daniel, ele já tinha levado Ananias, Misael, Azarias, ele já tinha levado vários da família real, a realeza, ele tinha levado os artesãos, ele tinha levado profetas, ele tinha levado muitos para a Babilônia. E agora, quando Ezequiel está prestes a exercer o seu ministério sacerdotal, com aproximadamente 25 anos de idade, quem é que chega lá? Nabucodonosor. Ele leva Ezequiel para os rios da Babilônia. Os estudiosos dizem que Daniel, por ter uma influência já na política e na Babilônia, ele tinha intercedido junto ao rei para que viesse ser concedido colônias, ou seja, era como se fosse conjuntos habitacionais ali nos rios da Babilônia. Então, quando Ezequiel ele é levado para lá, ele vai morar justamente nesse lugar. E o que é que Ezequiel se depara? Ezequiel se depara, e pode colocar na versão Almeida Revista e Corrigida mesmo, por favor. Salmos de número 137 vai nos trazer um pouco do que era os arredores, o cenário. Salmos 137, versículo 1 diz o texto: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O cenário era este: eles se assentaram, e se assentar fala de conformidade, se assentar fala de você entregar os pontos, se assentar fala de você se conformar com a situação. É quando você olha em volta e diz: não tem mais jeito, por isso eu vou me sentar aqui, porque não tem mais nenhuma saída. Só que eu vim aqui dizer uma coisa nesta noite: para você pode parecer impossível a situação que você está vivendo, mas Deus não te chamou para se assentar, ou seja, Deus não te chamou para ficar conformado com esta situação. E eu abro um parêntese para citar as palavras de Paulo aos Romanos no capítulo de número 12: e não vos conformeis com este mundo. Deus toma a minha boca nesta noite para te dizer: não se conforma com esta situação, não se conforma com esta situação, não se conforma. Eu estou falando nesta noite para você que Deus te trouxe até esta casa, não para você se assentar, nem chorar, nem se conformar, mas para você se levantar. Mas você olha em volta, como que você vai se levantar? Então ali estava Ezequiel. Ele olhava para um lado, via um compatriota seu sentado. Olhava para o outro, via o outro chorando. Volta para os 137, por favor, versículo 2. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O que Ezequiel vê é um irmão dele chorando, o outro entregando os pontos, e os outros pendurando as suas harpas, porque não fazia mais sentido, não fazia mais sentido cantar, não fazia mais sentido adorar distante de Jerusalém, do templo, de Sião, da presença de Deus. Não fazia mais sentido. Eles então penduraram as harpas, dando um outro sinal de apatia, de tristeza, de angústia. Eles estavam entregando os pontos, eles não viam mais saída. E quando eu falo sobre pendurar as harpas, não tem uma conexão de concordância bíblica com o que eu estou falando nesse momento, mas tem uma conexão com o pendurar as harpas. Salmos de número 57, Davi ele vai falar sobre isso. Ele fala de um tempo, por favor, Salmos 57. Ele fala de um tempo em que ele está sendo perseguido, e ele clama a Deus por misericórdia, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Versículo de número 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Vamos comigo na sequência, por favor. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Versículo 5: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Versículo 7, é isto aqui que eu quero falar. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Verso 8, é isso aqui que eu quero falar. Desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Coloque este versículo 8 na Nova Tradução, na linguagem de hoje, e eu aplico a palavra aqui. Vamos à igreja comigo no 3, 1, 2, 3. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que o coração está petrificado, que o coração está congelado. Parece que o teu coração não bombeia mais. Você está caminhando, mas com o coração paralisado. E você diz para mim: pastor, isso é impossível. Não, tem pessoas que estão vivendo assim. Não tem mais o pulsar do coração, não sente mais a presença de Deus na vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que tu vais dar uma voz de comando para o teu coração. E que voz de comando é essa, pastor? Acorda meu coração. Corações adormecidos serão acordados nesta noite. Corações adormecidos despertarão nesta noite. Só que não é o coração somente que está adormecido. Davi está na caverna, e até a sua harpa e a sua lira ele coloca no canto. Somente no momento em que ele dá a voz de comando dizendo: desperta, é que ele, e eu vou, como dizem os grandes pregadores, eu vou conjecturar. Ele vai lá no cantinho da caverna, e a minha harpa está tão empoeirada, mas eu vou tirar a poeira da harpa. Eu vou limpar, porque eu lembro que quando eu tocava essa harpa, os demônios batiam em retirada. Acorda minha harpa, acorda minha lira. E ele completa dizendo: porque eu acordarei, não sou o meu coração, não são os meus instrumentos de louvor, mas eu acordarei o sol. Sabe o que ele está dizendo? Antes que o sol me acorde, quem vai acordar o sol sou eu. Antes que os raios do sol batam aqui, quem vai acordar? Eu vou acordar antes do sol. Sabe quando você está numa apatia, quando você está vivendo um tempo de angústia, e às vezes Deus me diz, tem pessoas que colocam um blackout, aquela cortina na sua janela, para que não entre os raios do sol, porque você não tem vontade de acordar, porque você quer ficar lá, vivendo os teus problemas. Quando acorda, começa a chorar, e depois diz: eu quero dormir de novo. Mas acordar o sol significa que você vai se colocar de pé de novo. Deus vai te levantar de novo. Deus vai te tomar pela mão de novo. Oh, eu estou vendo crentes aqui acordando o sol. Quando o sol acordar, ele vai dizer: o crente da plena unção já acordou antes que eu, já levantou antes que eu. Quem está entendendo esta palavra?
Eu só fiz aqui uma conexão com as harpas penduradas e com as harpas que acordam, e com as harpas que são acordadas e estão adormecidas. Mas voltando agora uma vez mais para o texto de Ezequiel, o fato é que é isto que ele observa em sua volta. E aí eu retomo a pergunta que fiz no início desta reflexão: o que fazer quando não tem o que fazer? Porque ele se preparou para aquilo, ele se dedicou para aquilo. Para quê, pastor? Para o ministério sacerdotal. Ele investiu tempo naquilo, ele dedicou a sua vida para aquilo. E de repente ele não tem mais templo, ele não tem mais altar, ele não tem o gosto de oferecer um sacrifício, um incenso. Ele não tem. O que ele vê é o rio Quebar. E diz o pensador que nas águas que corriam daquele rio, juntamente corriam as lágrimas daquele povo abatido que estava no cativeiro. E esta é a vida de Ezequiel, no meio da Babilônia, na beira do rio Quebar, seus amigos chorando, as harpas penduradas, não tem mais nada o que fazer. Só que a palavra de Deus nos revela que neste dia 5 do 4º mês do ano 30, e os historiadores dizem que esse ano 30 era o ano justamente o 30 da sua vida, da qual ele estaria pisando no templo e exercendo o ministério. Mas no ano 30, este homem, vivendo na Babilônia, junto com os judeus prisioneiros, a Bíblia diz que quando não tinha mais nada o que fazer, o que aconteceu? O céu se abriu. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que quando você esgotar os seus recursos, quando se esgotarem as tuas possibilidades, quando se esgotarem os teus contatos, quando tudo se esgotar, o céu vai se abrir sobre você. Você não vai ficar parado, você não será neutralizado, porque ele pensou na beira do rio Quebar: eu me preparei para servir no templo, e estou diante deste rio, não tem mais nada o que fazer, não tem como eu servir ao meu Deus. Mas Deus, oh aleluia, Deus mudou a configuração no céu para usar a vida daquele homem. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: Ele é poderoso para mudar as configurações da tua trajetória, para te usar com poder e autoridade. E eu vou revelar algo que Deus me disse quando eu estava meditando nessa expressão: o céu se abriu. Repita comigo: o céu se abriu. E Deus falou algo comigo. O que Deus te falou, pastor Isaías? Deus falou algo comigo. Deus disse assim diretamente para mim: eu não abro o céu para te ver, eu abro o céu para você me ver. Você nunca parou para prestar atenção nisso? Você acha que Deus abre o céu para nos ver? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois lados, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. O versículo 13 nos diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que tem algo que é como um bisturi, que é cirúrgico demais, que é a
palavra de Deus, que é capaz de discernir as nossas intenções e os nossos pensamentos, a palavra de Deus, e que não há criatura alguma que possa ficar encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas aqui fala de descobertas, e patentes fala de abertas. Por isso eu estou dizendo para você que tanto eu quanto você e todos nós que aqui estamos e todas as criaturas feituras das mãos de Deus estão descobertas, estão abertas diante de Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele conhece as profundezas da nossa alma, do nosso ser, do nosso intelecto, do nosso pensamento, e nós estamos aos olhos daquele com quem temos de tratar. Salmos de número 139 nos diz que se nós subirmos ao mais altos céus, Ele está lá. Se nós formos às profundezas, Ele também está lá. Jeremias capítulo 1 versículo 5 nos diz que antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conheceu. Eu só estou fazendo a citação destes versículos bíblicos para você entender que Deus não precisa abrir o céu para te ver, porque Ele já te vê com o céu fechado ou com o céu aberto. Ele conhece você, Ele sabe do teu deitar, do teu levantar, antes mesmo que saia uma palavra da tua boca, Ele já conhece. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus te conhece mais do que tua mulher, do que teu marido. Deus te conhece, conhece os teus anseios, tua ansiedade, tua preocupação, teus problemas, teus sonhos. Deus conhece. E por que Ele abre o céu, pastor? Não é para te ver, não é para me ver, é para que nós venhamos vê-lo. Se nós fôssemos meditar aqui, nós passaríamos ainda alguns minutos meditando sobre o mistério do céu aberto. Por exemplo, ainda cabe citar Isaías capítulo de número 6, quando o profeta, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o céu aberto e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vamos para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que ele viu o céu por dentro e o céu aberto. Deixa eu te falar, Deus abre o céu é para que nós venhamos ver o tamanho da sua glória, o tamanho do seu poder. Então quando você achar que é o fim, achar que é o fim do túnel, o fim da linha, achar que é impossível, Deus vai abrir o céu. Pastor, mas o céu é muito grande, eu sei. A NASA até hoje tenta descobrir. Diz a NASA que a Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de estrelas, somente na Via Láctea. A Via Láctea faz parte de uma cadeia de galáxias com 49 galáxias, cada uma com aproximadamente 400 bilhões de estrelas. A NASA descobriu que existem cerca de 30 trilhões de galáxias. Então tenta multiplicar 30 trilhões de galáxias vezes 400 bilhões de estrelas, que é o que aproximadamente está somente na Via Láctea. Alguém tem uma calculadora capaz de fazer esse cálculo aqui? Desista, amigo. A tua calculadora do celular vai queimar. Tu não consegue fazer um cálculo. Profeta Isaías é usado por Deus dizendo que Ele, o nosso Deus, sabe quantas estrelas existem no céu, e a cada uma Ele chama pelo nome. Tu acha que Deus não conhece a tua história? Tu acha que Deus não conhece o teu endereço? Tu acha que Deus não conhece o que você está passando? Eu vim debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus liberar uma palavra profética para você nesta noite. O Deus que abriu o perímetro lá que estava em cima do rio Quebar, onde estava Ezequiel, é o Deus que vai abrir o perímetro do céu, que está lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade. Eu quero que você fique de pé, porque eu estou dizendo que isto aqui é profético.
Você vai direcionar as suas mãos para a sua casa, para o seu lar. E eu quero fazer uma oração de 30 segundos nesta noite. Vamos, direciona as suas mãos lá para a tua casa. Quem sabe até hoje o céu esteve fechado sobre o teu lar. Quem sabe tu estás passando por uma situação do qual tu pensas que é impossível resolver. Mas nesta noite, neste clamor, mas nesta noite, através desta oração, Deus manda eu te dizer que Ele vai rasgar o céu lá sobre a tua casa. Se você crê, já começa a sentir a presença de Deus. Já recebe, porque quando tu chegares em casa, tu vai sentir algo diferente. Tu vai olhar para cima e vai dizer: verdadeiramente Deus abriu o céu. Deus abriu o céu sobre este apartamento. Deus abriu o céu sobre esta casa. Deus abriu o céu. Se você crê que Deus já rasgou o céu, aplauda ao Senhor e tome o seu assento. Rasgou o céu. Quando ele abriu, Ezequiel, diz o texto: e eu tive uma visão de Deus. Isso está conectado com os sentidos. E o primeiro sentido aqui ativado na vida do quase sacerdote é a visão. Ele tem uma visão de Deus. E tudo que você precisa nesse tempo, e tudo que nós precisamos neste tempo, é justamente de visão. Visão de Deus. Visualizar Deus. E não tem como não mencionar aqui o desespero do moço do profeta, quando gritou e disse: há exércitos, cavalos e cavaleiros que vieram só para te matar, só para te pegar. E ele disse: por que você está tão desesperado? Estou em paz, porque eu consigo ver o que você não vê. Você sabia que tem gente que vê o que eu não vejo? Tem gente que vê o que você não vê? E ele faz uma oração: Senhor, abre os olhos do moço. Quando o moço tem os seus olhos abertos, ele vê carruagens, cavalos e cavaleiros nas montanhas. Por isso que o profeta de Deus não se desespera, porque ele sabe que há um Deus no céu, como diz os Salmos 91, que é capaz de dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ah, se você pudesse contemplar o tanto de livramento que você recebeu somente no dia de hoje. Tem anjo trabalhando. Receba a visão de Deus. Você só está vendo o noticiário. Você só está vendo Donald Trump e a guerra e a crise. Você tem que começar a ver o céu por dentro. Quando você tiver um pouquinho da visão do que era o céu, que o trono não é abalado, porque o trono é alto, pastor Marcos. O trono é sublime. A corrupção não toca, o homem não toca, ninguém mexe no trono de Deus. Deus está no controle de tudo. Só que ele não tem somente visão de Deus. Eu parto para um encerramento. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso na Babilônia, na beira do rio Quebar. Verso 3: eu ouvi o Senhor falar comigo. É o segundo sentido, audição. Visão e audição. E coisa boa é ouvir Deus falar conosco. Uma coisa é quando a gente ouve o homem, alguém, um amigo. Mas é diferente quando nós escutamos Deus falar.
Porque quando Deus fala, a voz de Deus, oh glória, o timbre da voz de Deus, nos traz paz ao coração. Além das visões, a audição, ele ouve Deus falar com ele. E é a partir do momento que ele ouve Deus falar, que a virada na sua vida começa. Porque a Bíblia nos diz que ele teve visões, e visões que para muitos são até visões difíceis de decifrar. Ainda no capítulo 1, versículo 10, ele tem a visão de um ser que tem 4 rostos: rosto de boi, rosto de águia, rosto de homem e rosto de leão. Imagine, é o que Ezequiel está vendo agora. Só que esta visão é a visão que remete justamente ao Filho do Homem, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo pode. Está conectado com os evangelhos, com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João. E no capítulo 2, versículo 1, ele diz que quando ver tudo isso, é quando Deus verdadeiramente o chama para ser profeta. Era ele que achava que a vida dele seria sem sentido, que ele não teria mais como servir diante de Deus. É quando Deus chancela, decreta que está chamando e configurando a vida dele para ser um profeta. Quando vi isso, diz o verso 1, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: fique de pé, que eu quero falar com você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Quando você achar que é o fim, é hora de ficar de pé, para ouvir Deus falar com você, meu irmão. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Verso 5. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. E eu finalizo dizendo que além de ver, além de ouvir, diz o verso 3 ainda, ouvir o Senhor falar comigo e sentir o seu poder. Visão, audição e sentir o poder de Deus. Sentir a presença de Deus. Sentir do alto da cabeça até a planta dos pés. Sentir adiante, a retaguarda, à direita, à esquerda, acima. Deus envolvendo a vida. Quando você achar que é o fim, quando você não tiver mais nada o que fazer, visão, audição e poder de Deus. Visão, audição e poder de Deus. Curve sua cabeça, eu finalizo com esta oração. Estenda assim as suas mãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nesta noite, meu Deus, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica é: derrama poder. Derrama poder. Às vezes esse crente, ele está precisando de poder. Está precisando de uma descarga de poder. Senhor, e eu sei que cada filho e cada filha que veio aqui nesta noite, veio para receber, e como diz o nosso pastor, não é um passe, não é uma mágica, mas quando o meu Senhor, na imposição das mãos, este crente, meu Deus, receber a imposição das mãos, derrama uma descarga
de poder nesta noite sobre cada crente. A tua unção venha quebrar todo jugo. Começa, meu Deus, a dar visão espiritual. Começa a tirar o comichão dos ouvidos. Que esta igreja, este povo neste tempo, que nós venhamos ouvir a tua voz, que nós venhamos ouvir a tua direção. Porque, meu Senhor, nós não nos desesperaremos, porque sabemos, meu Senhor, que tu sempre tens um escape, um livramento, uma nova rota, uma nova trajetória. O Senhor não abandona aquele que o Senhor chama. Se você crê, adore ao Senhor nesta noite. Pelo menos 3 glória a Deus misturado com 5 aleluia. Quem recebe esta palavra, adore ao Senhor nesta noite.